Fala galera, então no vídeo passado eu tinha falado para vocês que eu ia contar um pouco da minha história, que era quando eu trabalhava para a gringa, e ia desgourmetizar um pouco disso. E eu quero falar uma conversa aqui entre amigos, então eu quero falar desde salário, carreira, tecnologia, tudo isso que a gente usava, porque eu quero desgourmetizar um pouco do que as pessoas vendem em relação a trabalhar para fora. Então, só para vocês saberem, para responder algumas dúvidas, dá para trabalhar rápido para fora? Dá. Eu mesmo segui com 1 ano e meio de experiência. É o normal? É o fácil? É o comum? Não, é o comum. No começo, vale muito a pena trabalhar para fora, é muito bom e te dá uma alavancagem rápida de salário. E outra coisa que eu percebo é que, querendo ou não, te dá um pouco mais de autoridade, principalmente lá no início, porque você é o cara que, com pouco tempo de experiência, foi validado e trabalhou para fora muito cedo, que foi o meu caso. Então, a forma mais fácil de você trabalhar para fora é a que eu comecei. Para vocês terem uma noção, a gente fala isso lá num grupo que eu faço parte de um grupo de mentoria para programadores selecionados e tal, é um grupo relativamente caro, mais de 10 mil para você ter uma noção. A gente sempre fala que a forma mais fácil para você entrar é por consultoria. E por quê? Porque, cara, depois que você já está validado, sabe que já fala inglês, já tem experiência com empresa gringa, trabalhou com pessoas de outras culturas e tudo isso fica muito mais fácil. Se você parar para pensar do ponto de vista do empregador, porra, eu já tenho quase certeza que você está validado. Agora, vamos lá. Pensando em salário, no começo faz muito sentido. Eu acredito que quando eu saí de CLT no Brasil para trabalhar para a gringa, eu mais que dobrei meu salário. Só que eu percebi que depois que você passa ali de sênior para cima, ou até mesmo como sênior em algumas empresas, a diferença às vezes, muitas vezes não compensa, tá? Apesar de muita gente chegar e falar que tem salários de 40, 50, 60 mil, gente, esse não é o comum, tá? O comum são salários de 20, 22, só que tem um porém. Por exemplo, você não tem 13º, você não tem férias remuneradas, você não vai receber bônus. Algumas empresas têm PLR, então, por exemplo, eu trabalho em um banco, eu sou tech lead aqui no Santander, e não sei se você sabe, mas os bônus de bancos são muito bons. Então, muita gente da mentoria lá, que eu faço parte, trabalhava para fora e simplesmente percebeu que, cara, não faz mais sentido. Porque você pode trabalhar em empresas muito boas aqui no Brasil e ter uma probabilidade de crescimento na carreira muito superior. Vamos falar um pouco de carreira agora. Quando você trabalha ali para fora, normalmente você vai trabalhar exatamente com as mesmas tecnologias. Só que o que eu percebo tem dois momentos de carreira. Tem um momento que você está querendo crescer igual louco e tem um momento que você está mais de boas. Na minha opinião e também na opinião do meu mentor, lá da mentoria, trabalhar para fora é quando você já está mais de boa, sabe? Tipo, cara, eu já sei que eu sou bom, já me validei, agora só quero ganhar uma grana e ficar mais de boas. Por quê? Quando você trabalha para fora, realmente você trabalha menos e ganha mais, isso é uma realidade. Aqui onde eu estou, por exemplo, a gente trabalha muito. Inclusive, esse final de semana eu passei o final de semana inteiro trabalhando. E não, eu estou falando literalmente trabalhando, não inteiro, mas no mínimo 6 horas, acho que um dia eu fiz 8, só para vocês terem uma noção. Só que, claro, você vai ganhar hora extra, tem todas essas coisas aí, e você tem uma probabilidade de crescimento muito boa também. Tá. Agora, falando um pouco sobre as tecnologias, vamos lá. Cara, a tecnologia vai ser sempre a mesma. Se a gente falar um tema que eu acho interessante também, é a síndrome de vira-lata que os brasileiros têm. Cara, não sei por quê, quem que deu essa ideia, sei lá. As pessoas realmente acham que os gringos são melhor programador, mas a verdade é que não. É exatamente a mesma coisa, se não forem piores. Claro, vai ter gente boa aqui, vai ter gente boa lá, mas eles não têm nada demais, tá? Tem uma coisa também que é o modelo de trabalho vai ser exatamente o mesmo. Você vai ter daily, vai ter retro e vai ter planning. Vai ter tech talk em algumas empresas, em outras não. Então vai ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que você conversa com as pessoas em inglês. Se tiver brasileiro no seu time, daí você pode escolher entre falar português ou inglês. Eu falava português, sempre falei, sem problema algum. E quando tinha gringo, a gente falava inglês. Então não tem muito mistério quanto a isso. Vamos lá, agora entrando para o último tópico que eu quero falar tem gente aí na internet que fala que você vai trabalhar para fora, ganhar 50, 70 mil. Gente, eu conheço da mentoria gente que faz 70, 80 mil, não lembro exatamente. Só que
não é ele codando para uma empresa. Na verdade, ele usou sim a imagem dele, ele tem contrato com 3 empresas, só que o que ele faz é, ele contrata programadores para trabalhar no lugar dele e ele pega uma parte disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar é lucro é diferente de faturamento. Então, beleza, ele até pode faturar 80 mil, só que desses 80 mil ele vai pagar o funcionário dele e ainda vai ter que pagar impostos e mais algumas coisas. Beleza, vai ficar com uma grana legal? Vai, mas perceba, esse cara está pegando o risco todo para ele. Ele não está vendendo hora. O que ele está fazendo, ele está empreendendo. Por mais que ele até possa trabalhar programando em um emprego, ainda assim, nos outros 2 ele está empreendendo, tá? Outra coisa é, tem sim programadores que fazem 30, 35, 40, só que é como se fosse um subnicho da programação. Por exemplo, tem o Binhara lá, que vocês devem conhecer, que sim, ele ganha uma grana muito boa porque ele trabalha com Xamarin. Você já ouviu falar nisso? Eu não só conheço ele que trabalha com isso. Então, se eu estivesse começando, eu de verdade não iria trabalhar com uma tecnologia como essa. Pode ser legal, pode ser da hora, mas eu prefiro ir no básico. E para vocês que talvez não tenham essa proporção, eu tenho amigos que ganham o mesmo que o Binhara trabalhando no CLT, tá? Exatamente a mesma coisa, só que, claro, não é um cara com 4, 5 anos de experiência, eu tô falando de um spec, que é o spec do Pan, que é muito bom. E para você ter uma ideia de quanto que um spec pode ganhar, os caras podem ganhar só de PLR, para você ter uma noção, de 300 a 400 mil. E isso que deve ter gente em cargos superiores que ganham ainda mais. Bom, no vídeo de hoje era só isso que eu queria falar. Se vocês têm qualquer dúvida aí, querem saber sobre algum tema, sobre qualquer coisa, já deixa aí nos comentários, vou fazer um próximo vídeo aí sobre qualquer coisa. E os vídeos aqui é exatamente isso, é uma conversa aqui que a gente vai ter. O que vier na minha cabeça eu vou falar e é isso, tamo junto, até o próximo.